Então, nós começaremos a nossa reunião de número 127 da Conitec, do Comitê de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. O primeiro item da pauta é a aprovação da ata da reunião anterior, a 126. Alguém tem alguma contribuição pela ata, além do que a gente já mandou? Então, podemos aprovar do jeito que está? Ok. Segundo item da pauta é a apresentação do retorno de consulta pública do PCDT de fibrose cística. Quem fará a apresentação será a Candice, do NAT do HCPA. Oi, Candice, boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo bem? A gente não consegue te ouvir bem, tá muito baixinho. Muito baixinho, peraí, vou aumentar aqui. E agora? Melhorou? Agora melhorou, sim. Tá. Vou compartilhar aqui a apresentação. Estão vendo? Sim. Bom, boa tarde a todos. Sou Candice, pesquisadora do NATS do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vou iniciar a apresentação e depois o Dr. Antônio Fernando Ribeiro vai dar continuidade, a especialista que está participando dessa atualização, vai dar continuidade à apresentação. Bom, nós, autores, declaramos aí um conflito de interesses com a matéria. Bom, a consulta pública número 3 de 2024, então foram recebidas 128 contribuições. Agora eu fiquei na dúvida, Luciane, não tem uma apresentação de um técnico antes? Contextualizando? Não, pode. Não, pode seguir. Tá, então tá, porque eu me lembro que eu recebi uma apresentação. Bom, então são 128 contribuições, a maioria da região Nordeste, seguida da região Sul, Norte e região Sudeste. Dessas contribuições, então, foram recebidos 26 anexos. Todas essas 128 contribuições foram lidas, categorizadas, discutidas e, em seguida, elaboradas respostas para cada uma dessas categorias. Com relação às pessoas, ao público que contribuiu, a grande maioria foram familiares, amigos ou cuidadores de pacientes, seguido de profissionais de saúde e pacientes em si, interessados no tema, organizações de sociedades civis, a empresa fabricante da tecnologia também, e outras empresas também colaboraram. A avaliação geral do protocolo foi de mais de 90% avaliaram como muito boa e boa o texto do protocolo. Tivemos poucas avaliações regulares, ruins e muito ruins. Alguns elogios que foram recebidos, né? Que essa proposta é de suma importância para a sobrevivência e qualidade de vida dos cidadãos portadores de fibrose cística, declarando que o texto com as propostas são satisfatórias para acompanhar os pacientes com melhores possibilidades de sucesso e é de grande necessidade para a sobrevida dos portadores de fibrose cística, como para a sua qualidade de vida e a incorporação desses tratamentos. É importante frisar que vários comentários, a maioria dos comentários, foram muito relacionados à incorporação da tecnologia, da terapia tripla, né, que é o objetivo dessa nova atualização. Nas avaliações consideradas ruins, o que veio como observação foi a questão da revisão dos critérios para avaliar a resposta positiva ao Trikafta, terapia tripla, que vai ser discutido em seguida, foi um dos pontos que apareceu bastante na consulta. E um outro de familiar, amigo ou cuidador de paciente colocou ruim, pois é muito demorado o tratamento de uma doença sem cura que perdemos muitas crianças e adolescentes nesse tempo de espera. Essa foi a observação. E das avaliações consideradas muito ruins, não tiveram comentários adicionais e as 3 foram de pacientes. Bom, com relação aos anexos, então foram recebidos 26 anexos. Desses 26, 3 documentos de profissionais de saúde sobre contribuições gerais sobre nutrição, transplante pulmonar e sugestões de alterações pontuais no texto. 2 relatórios de função pulmonar de paciente, mostrando os resultados das espirometrias. 2 contribuições de experiência e opinião relacionadas à consulta pública da terapia tripla, número 18, que já passou. De artigos, uma revisão da literatura sobre o teste da elastase fecal
uma carta de editor de 2018 sobre a frequência de mutações numa região do Brasil, 2 anexos sobre o consenso canadense de 2022, 5 documentos de secretarias estaduais de saúde, tanto dos departamentos de assistência farmacêutica de São Paulo, da Bahia e Minas Gerais, um documento do Departamento de Atendimento de Pacientes com Fibrose Cística do Hospital das Clínicas da Universidade do Paraná, um documento da empresa fabricante da tecnologia incorporada, da Vertex, 3 documentos de sociedade médicas, do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ticiologia e da Sociedade Paulista também. E 4 documentos de associações de pacientes. A Associação Paulista de Assistência à Mucoviscidose, a Associação dos Portadores de Mucoviscidose pela Fibrose Cística do Rio Grande do Sul e o Instituto Unidos pela Vida. Com relação às categorizações, então elas foram categorizadas com relação ao diagnóstico, então foram feitas contribuições com relação ao teste genético, o teste do suor e o teste de elastase fecal, com relação aos critérios de inclusão da pancreatina, do ivacaftor e da ventilação não invasiva. Tratamento medicamentoso, foram feitas sugestões nas posologias dos medicamentos, tempo de tratamento e critérios de interrupções dos antibióticos para as infecções respiratórias, os critérios de uso do ivacaftor e da terapia tripla, bem como os critérios de interrupção da terapia tripla e seu monitoramento. Com relação ao tratamento não medicamentoso, algumas observações na fisioterapia, na nutrição e o transplante pulmonar. Contribuições gerais no texto, né, alguns dados epidemiológicos e outras questões pontuais. E relações à gestão, né, e controle que não cabe, né, foram classificadas como não relacionadas ao objetivo, ao escopo do PCDT, com relação à disponibilização dos testes genéticos, testes do suor e da triagem neonatal. Passo a palavra, então, ao doutor Fernando para dar continuidade à apresentação. Obrigado, Candice. Boa tarde a todos. Me ouvem? Sim. Então, eu sou Antônio Fernando Ribeiro, sou pediatra, professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, recém-aposentado. E queria inicialmente parabenizar as mulheres pelo dia de hoje, a grande maioria aí presente, e vamos ao tema. Em relação, então, às sugestões que vieram das consultas públicas, na introdução, os dados epidemiológicos foram atualizados com informações mais recentes, inclusive até 2021, que são dados do Registro Brasileiro. Pode passar o próximo, por favor, Candice. Na sequência, uma das solicitações colocadas era para a inclusão de um CID a mais, que seria a fibrose cística não especificada. Isso foi justificado e uma sugestão que não foi acatada por razões que estão aí colocadas. Próximo. Em relação à manifestação clínica, em relação ao diagnóstico, existe um texto no PCDT que foi sugerido uma modificação só de redação, né? A sugestão foi acatada só para alinhar uma sequência em relação ao elemento diagnóstico e a importância do diagnóstico. Próximo. Em relação a uma outra contribuição, foi a inclusão de apresentações iniciais da doença, que são as manifestações clínicas, como está descrito no PCDT. Entre essas manifestações, uma que é bastante importante pela gravidade,
é uma situação de desidratação nas primeiras semanas, primeiro mês de vida, que pode ocorrer por perda de sais em todas as secreções dos pacientes com fibrose cística. Então, no texto anterior estava escrito uma desidratação com hiponatremia, e, na verdade, esse quadro, que tem até um nome de uma síndrome, que é a síndrome de Pseudo-Barth, ele se acompanha não só de hiponatremia, de baixa de potássio, mas também com cloro baixo e potássio baixo. É um quadro bastante grave. Dentro da triagem neonatal, ele pode simular, inclusive, hiperplasia adrenal, que está no teste da triagem, que também é uma manifestação de perda grave com desidratação. Tem alguma apresentação clínica diferente. Então, essa modificação que tem alteração da composição de íons com alteração importante de hidratação e de manifestação neurológica com quadros de prostração e apatia. Então, caracterizando uma situação de risco de vida, foi acatada a mudança e a implementação de informações. Próximo. E em relação à indicação do teste do suor em indivíduos de qualquer idade. Então, na confirmação diagnóstica, hoje o SUS reembolsa e, pelo menos, subsidia o diagnóstico até 2 anos de idade, com teste de suor vinculado à triagem neonatal, e recente, em 2022, passou a incluir o teste do suor para crianças pacientes acima de 6 anos. E essa sugestão de que, pelo menos, seja recomendado o teste do suor para indivíduos em qualquer idade. Foi acatado. Próximo. Talvez o nosso calcanhar de Aquiles, que a gente não vai conseguir, talvez, definir nessa plenária, mas eu acho que fica alguma sugestão. O teste do suor foi a primeira ferramenta diagnóstica que aparece exatamente há 65 anos atrás. Foi publicado um teste, um método para dosar cloretos no suor. Essa técnica evidente, de 65 anos atrás, uma técnica artesanal que foi propagada, divulgada como padrão ouro, que ainda só que nesses anos, 65 anos, apareceram condições técnicas que melhoraram a eficácia, diminuíram a condição de erro, porque é um método bastante artesanal, pela técnica proposta por 2 pesquisadores, Gibson e Cook, e esse teste, ao longo dos anos, sofreu modificações e incrementos, alguns foram incorporados. Em relação ao teste do suor no SUS, o SUS incorpora, em 2013, o Ministério da Saúde incorporou a dosagem quantitativa dos cloretos no suor, vinculado à triagem neonatal. Né? E, em 2015, há uma evolução onde se propõe como teste recomendado a dosagem quantitativa vinculada à coleta pelo macrodut, que é um sistema de coleta, um sistema tubular, e a dosagem pelo cloridrômetro. O grande problema dessa metodologia, que é hoje a recomendada no mundo inteiro e considerada como o método elegível, o método mais fiel para dosagem, menos artesanal, né? Onde você tem uma manipulação muito pequena, com riscos de erro muito menor, só que um aparelho para a dosagem do cloreto custa em torno de R$100.000. Existe um fornecedor no Brasil. O Grupo Brasileiro de Estudo de Fibrose Cística ganhou 10 cloridrômetros da Fundação Americana, da Cystic Fibrosis Foundation. Esses 10 aparelhos estão distribuídos em vários centros do Brasil, só que estão praticamente inoperantes, porque os insumos para a realização desse teste são caros, né? E só tem um fornecedor. Então, nós estamos hoje frente a uma situação que é a situação recomendável ideal contra uma dificuldade de insumos, uma vez que, pelas diretrizes do teste do suor, o SUS reembolsa
R$ 75 por teste realizado até 2 anos e depois de 6 anos. Eu acho que, apesar da sugestão, quando foi colocado, que vieram sugestões da consulta pública, sugerindo um método que é aceitável hoje, que é o método qualitativo, e no PCDT atual ele está citado. Então, a gente tem no PCDT atual, vigente até agora, a gente tem o teste colocado como ideal o cloridrômetro, a dosagem quantitativa do cloreto pelo cloridrômetro, e, na sequência, existe a titulação, a titulometria, que é o método clássico desde 1960, e não propõe ou simplesmente coloca a inadequação do teste qualitativo, que é o teste da condutividade, que é um teste rápido, um teste que é chamado qualitativo porque não avalia só o cloreto, né? Avalia outros íons que estão no suor. Mas existem inúmeros trabalhos na literatura, inclusive trabalhos nacionais, teses na Fiocruz, São Paulo, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em vários estados existem trabalhos que evidenciam uma boa sensibilidade, uma boa especificidade para o teste de condutividade. E, em várias sugestões de profissionais e de entidades como a Sociedade Brasileira de Pneumofisiologia, vem a sugestão para a inclusão do teste da condutividade. Os processos de coleta de suor evoluíram de uma forma pequena, desde o primeiro teste recomendado, desde o primeiro método, onde se usava solução de nitrato de pilocarpina em gase ou papel de filtro. Em gase, desculpa, só em gase. E a coleta feita em papel de filtro ou gase. Isso evoluiu e, inclusive, está no PCDT a recomendação do uso do pilogel, que é agora não mais uma solução de nitrato, mas uma pastilha de pilocarpina, e a coleta pelo sistema Macrodut, que são insumos caros que o valor de R$ 75 não paga um insumo de um teste, né? E, em relação à análise, a análise ou é feita pela titulometria, onde se usa mercúrio, alguns produtos de mercúrio, algum produto com mercúrio, que no próprio PCDT atual está sugerindo que não se use, mas pela condutividade, a coleta também é feita pelo Macrodut e, na sequência, dosada por um aparelho, que é o Sweet Check Analyzer, que é um aparelho que custa 5 vezes mais barato do que o cloridrômetro. Bom, eu acho que eu estou só colocando aqui que, apesar de a sugestão não ter sido acatada do teste do suor, dos outros métodos para teste do suor, fica a necessidade, porque o teste do suor, que até agora ainda é um método padrão ouro para diagnóstico, conforme está no PCDT, e mais ainda passa a ser um preditor de terapia com moduladores. Então, nós vamos definir a questão diagnóstica, definir o uso de medicamentos sem ter uma condição mais adequada para a elaboração do teste do suor. Próximo, por favor. Em relação ao teste do suor ainda, no PCDT, tem um algoritmo onde se coloca que o valor diagnóstico do teste de suor é maior que 60. Foi sugerido um texto que foi aceito, que, na verdade, é igual ou maior que 60 milimoles por litro. Esse pode passar. Em relação ao teste genético, o que não foi acatado é simplesmente um termo que tem colocando pelo menos 6 anos de idade. Mas esse texto foi justificado pela análise da sugestão como sendo 6 anos de idade relativo à idade para início do modulador.
Próximo. Em relação a critérios diagnósticos da insuficiência pancreática, foi só uma questão de redação, fica a redação como estava no texto anterior. Próximo. Em relação a critério de inclusão do ivacaftor, tem lá um critério de 6 anos de idade ou mais, tem que ter igual ou mais 6 anos, e o peso de 25 quilos. Na verdade, a distribuição de medicamento não necessariamente ocorre por peso, né? Mais por superfície corporal. Mas a sugestão de retirar o peso, né, do PCDT não foi acatada, continua valendo 6 anos ou mais e 25 quilos. Né? Em relação ao VNI, a única coisa que foi sugerido era a imposição do uso de criterioso com relação ao uso da ventilação não invasiva noturna, deve ser considerado para pacientes com hipercapnia crônica após avaliação criteriosa do sono. O problema é que isso é feito por polissonografia, que não é um procedimento acessível. Então, foi aceito, foi acatado, que após avaliação criteriosa, quando disponível. Próximo. Em relação aos casos especiais, o que a gente tem como situação diagnóstica que pode gerar dificuldade no encaminhamento dos casos é quando a triagem neonatal é positiva, tanto o primeiro quanto o segundo teste são positivos, são alterados, e quando a gente tem um teste do suor menor que 30, porém, na avaliação do estudo genético por conta de manifestações clínicas, se faz o estudo genético e encontra-se uma variável, né? Uma variável ou nenhuma, mas a que encontra é relacionada com fibrose cística. E quando o teste é duvidoso, no caso da triagem positiva com teste duvidoso, não há dúvida da necessidade de fazer a genotipagem e a identificação de uma variante classificada como causadora justifica a condução como caso especial. Né? Próximo. Em relação ao tratamento não medicamentoso, em relação à fisioterapia, já foi avaliado e acatada a sugestão da avaliação criteriosa de sono quando disponível. Próximo. Em relação ao tratamento não medicamentoso da nutrição, a única coisa que foi acrescentada é a importância, reforçando a importância da nutrição e a recomendação para eventual dosagem de vitaminas lipossolúveis, do ponto de vista da dosagem sérica, uma vez por ano, quando disponível. Próximo. Em relação ao tratamento da doença pulmonar, em relação à fluidificação e eliminação de secreções, existe um texto anterior onde a proposta era inalação com soluções de cloreto de sódio a 7%. O que foi recomendado, nós não temos no Brasil a solução que a gente chama de solução salina hipertônica com protetor de mucosa respiratória, que é um produto que não existe comercialmente no Brasil. Então, é preparado essa solução de uma maneira artesanal, inclusive domiciliar, com cloreto de sódio a 10%, é feita a solução, e os profissionais recomendam, pelo fato de ser uma solução hipertônica que pode associar a hiperreatividade brônquica, recomendo que se comece com uma concentração pequena e vendo a tolerância do paciente, inclusive, eventualmente, associando um broncodilatador. E, se o paciente tolerar, chegando a 7%, é uma solução que não tem custo para o SUS e é uma solução hiperosmótica que também contribui para a fluidificação das secreções respiratórias. Próximo. Em relação ao tratamento medicamentoso, em relação às infecções respiratórias, as sugestões de alteração no esquema de tratamento com tobramicina e colistimetato foram acatadas e são, na sequência, próximo.
basicamente, o que acrescenta-se são naqueles pacientes, são pacientes com repetição de exacerbações, que têm bactérias sensíveis, eventualmente o programa de alternância, 28 dias com antibiótico terapia inalatória, pausa de 28 e reintrodução após 28, que esse esquema possa ser contínuo ou mantendo 28 até 56, ou mantendo 3 meses de tratamento inalatório contínuo, depois voltando ao esquema de 28 e 28. Próximo. Em relação à modulação de proteínas CFTR, então, em relação ao ivacaftor e ao tratamento tríplice, as sugestões no texto sobre a indicação de tratamento em indivíduos com sobreposição de mutações e os critérios de interrupção, nós vamos ver logo em seguida, foi acatada parcialmente. Parcialmente, porque vocês vão ver no texto na sequência, tem uma sugestão um pouco diferente do que foi sugerido na consulta pública, nas consultas públicas. Próximo, por favor. Então, na ocorrência de sobreposição, talvez para entender melhor, assim, o ivacaftor é um modulador que tem uma ação específica, é elegível para os pacientes que têm um tipo de mutação chamado mutação gating, que é uma mutação chamada também de classe 3, são algumas mutações. O Brasil, nós temos uma frequência baixíssima dessas mutações, tanto é que hoje no Brasil todo, do que a gente tem de informação pelo registro, nós temos menos de 60 pacientes no Brasil que têm mutação classe 3, e desses pacientes com mutação classe 3, menos da metade, ou em torno da metade, tem associado a uma mutação classe 3 a mutação FDEL 508, que poderia tornar esses pacientes elegíveis também para terapia tríplice. Então, o texto, na condição da sobreposição de mutações, um alelo classe 3 e um alelo FDEL, ficou como: é aconselhável, nessa condição de sobreposição, mudar o tratamento para associação tríplice. No caso do paciente estar com ivacaftor apresentando falha terapêutica, conforme tempo de tratamento e critérios de interrupção, a transição para a associação deve ser realizada. Próximo. Em relação à imunização, também vieram sugestões no sentido de, no texto anterior, só tinha a indicação da imunização contra a hepatite B, e foi sugerido a incorporação, que está no Programa Nacional de Vacinação, a hepatite A. Isso foi acatado. Próximo. Em relação ao esquema de administração, alteração no esquema de administração do alfa-dornase, que é uma outra medicação fluidificante de secreções, as sugestões foram acatadas, e em relação à administração da tobramicina, com o uso de broncodilatador também, e o texto ficou da seguinte maneira. Próximo. Em relação ao alfa-dornase, a prescrição ou a orientação no texto anterior é que ela deveria ser feita antes da fisioterapia. E o que propunha-se nas consultas públicas que relataram esse evento seria após a fisioterapia, com a justificativa de que você retira a secreção, depois inala um fluidificante, você vai atuar numa secreção que está mais aprisionada. Mas existe uma referência em que esse procedimento não tem um ganho muito importante. Então, o texto novo sugerido ficou que deve ser inalado por um tempo, né? E com fisioterapia, antes ou depois, de acordo com a preferência do paciente. E em relação à tobramicina, a recomendação para nebulização com broncodilatador deve ser realizada principalmente nos primeiros, na utilização inicial, nas primeiras inalações com a tobramicina, para evitar hiperreatividade brônquica, e
na sequência, se o paciente tolera bem, não justifica manter o broncodilatador. Próximo. Em relação ao tempo e tratamento e critérios de interrupção do ivacaftor e da associação tripla, as sugestões foram acatadas, nós vamos ver na sequência. O próximo, por favor. Próximo. Próxima projeção, por favor. Então, em relação ao tempo, é preconizado, o texto anterior, preconizado o uso contínuo. O tratamento deve ser interrompido no caso de elevação das enzimas hepáticas. Isso também está definido, inclusive, como bula, né? E tem os valores de ponto de corte, né? Ou deve ser interrompido até que as anormalidades se resolvam ou os objetivos de eficácia sejam atingidos após 3 meses. Aí citam os objetivos de eficácia, né? Pode passar o próximo. Então, esse texto que foi acatado mantém o uso contínuo como tempo de tratamento, a interrupção temporária no caso de alteração de valores de exames de segurança, que são os mesmos que estão anotados no PCDT anterior, né? E realização de controles num período curto, né? Para, à medida que esses exames retornem à normalidade, possa retornar o tratamento para ver se há tolerância ou recidiva das alterações em enzimas. E outra forma de interrupção transitória seria a presença de reações alérgicas com a necessidade de dessensibilização. E a interrupção definitiva do tratamento deve ser considerada caso ocorram efeitos colaterais graves, como a elevação, esse é o mesmo, são os mesmos valores, os mesmos pontos de corte que estão no PCDT anterior, e também na condição de reação alérgica que não resolvida nas tentativas de dessensibilização. Considera-se falha de resposta terapêutica se os objetivos de eficácia preconizados não forem atingidos após 12 meses, quais sejam estabilização ou aumento da função pulmonar em relação à função pré-tratamento, redução do número de exacerbações, ausência de melhora ou estabilização dos sintomas respiratórios, ausência de melhora do estado nutricional, medido pelas técnicas convencionais de índice massa adequado para a idade, exceto se houver outra explicação. E se não houver redução no cloreto, na dosagem de cloreto, superior a 20% em relação ao teste pré-modulador. O tratamento desses pacientes com doença hepática tem indicadores ou marcadores que são os scores de Child A, B e C, e estão também pontuados na bula e no PCDT. Próximo. Em relação à tobramicina, a alteração realizada foi simplesmente aquilo que já estava também no esquema anterior, que o tratamento pode ser de 4 semanas a 3 meses de duração e a suspensão só após 1 ano de culturas negativas. Então, pouca modificação no texto, só a inclusão de um tempo maior no uso contínuo. Próximo. Em relação ao monitoramento, o texto anterior para o monitoramento da saúde respiratória, a espirometria deve ser realizada a partir dos 5 anos de idade em toda consulta ou, no mínimo, 2 vezes por ano. Aí entra uma sugestão que é a seguinte: é muito difícil fazer a espirometria convencional em crianças de 5 a 7 anos. É difícil e a proposta de um novo texto seria, essa sugestão não foi acatada, a proposta é que se iniciasse aos 5 anos as tentativas de treinamento para a realização da espirometria, porque ela, como um elemento preditor de resposta de modulador, ela provavelmente nós vamos ter dificuldade
de conseguir espirometria de boa qualidade, com segurança, em pacientes com 6 anos e meio. E isso pode ser um fator limitador, porque a gente não vai ter controle com segurança ou com resultado confiável de espirometria feito na criança nessa faixa de idade. Os outros instrumentos de avaliação de função pulmonar para crianças nessa faixa de idade ou até menores não estão disponíveis no Brasil. Um ou outro centro dispõe do LCI, que é uma recomendação no guideline do consenso canadense, em que eles usam para crianças de idade inferior a 6 anos. Mas não foi acatado esse período de dificuldade de realização da espirometria, que vai aí dos 5 aos 7 anos. Próximo, por favor. Em relação ao monitoramento dos moduladores, as sugestões foram acatadas e seguem, por favor, Candice. Pode passar. Então, o que se sugere? Para o uso dos moduladores, preconiza-se a realização prévia, então, pré-tratamento, de realização de exames gerais, como hemograma, os exames de função hepática, que são os exames de segurança, a própria espirometria, a cultura de secreção e a avaliação nutricional. E o monitoramento após o início com o modulador seria, após 30 dias, a repetir os exames que avaliam segurança, são as provas de função hepática. Avaliação de rotina nas consultas de segmento, que são de 3 a 4 vezes por ano. Então, se avaliaria não só a evolução da resposta ao modulador, mas toda a parte clínica. E a avaliação de possíveis efeitos adversos em qualquer tempo, diante de queixas ou manifestações não habituais. Próximo. Então, o texto fica sugerido e acatado, foi para o uso de moduladores, a realização desses exames que foram colocados, após 30 dias, repetir os exames de avaliação de segurança e a avaliação clínica completa a cada consulta de rotina. E entre 3 e 12 meses de tratamento, é preconizado a coleta do teste do suor. Próximo. Então, esse PCDT tem as alterações gerais, que foram já enunciadas, e a inclusão das novas estratégias, das novas tecnologias que foram colocadas desde a proposta passada, que envolve os moduladores, a ventilação não invasiva, o colistimetato e a elastase fecal. Então, acho que fica para abrir para discussão. Muito obrigado, doutor Fernando. Pergunta aqui ao plenário se vocês têm comentários. Oi, Candice. Só complementando, acho que deu um erro. Tá no mudo, Candice. A gente não conseguiu te ouvir. E agora, estão me ouvindo? Não. Ai. E aí? Não? Acho que vai sair o som e veio de novo. Estou ouvindo. Eu ouvi, Candice. Né? Mas só eu. Agora, estão me ouvindo? Acho que Sim. o fone deu problema. Não, só para complementar, acho que deu erro de digitação no slide 37, que é da monitorização da espirometria, tá? O doutor Fernando, que não foi acatada a sugestão de tentativas de treinamento para a realização, mas na verdade foi acatada. Então a gente vai fazer essa modificação no texto, tá? Só complementando, acho que na hora das revisões acabou passando. Sim. Tá. Maravilha, eu agradeço e os pneumologistas vão agradecer também. Abre questão ao plenário. Alguém tem perguntas ou comentários a fazer com essa atualização? Oi, Elton. Não, só um registro em cima desse ponto, né? A Candice fez esse plus de informação que foi acatado, e isso era importante.
depois de toda a discussão do que foi, né, o Trikafta e as discussões com a terbamicina e toda a necessidade de atualização do PCDT, vários atores da sociedade civil organizada, principalmente as sociedades médicas, já vinham, por um exemplo aqui no CONASEMS, né, colocando, olha, vai ser preciso rediscutir, a gente fazer, revisitar toda e qualquer estratégia em cima da espirometria. Então, e o primeiro gargalo apontado, se com toda a atualização, para ter efetividade dessa implementação, seria capacitar os profissionais, né? Seria apontar isso, não só ter espirômetros, enfim, mas de fato possibilitar que os profissionais tenham, enfim, estejam preparados para realizar os procedimentos, enfim. Então, era um destaque importante, viu, Luciane, que parece a parte mais simples do processo do protocolo, que deveria ser o mais básico do processo de monitoramento e acompanhamento, e é um gargalo no sistema. Então, acho que é um destaque, e como isso suscitou muito, de repente, eu acho que pode ser destacado aí no relatório ou, de repente, no processo do PCDT, viu, Candice? Acho que isso é um ponto importante. Era mais esse registro de destaque, viu, Luciane? Que o no mais estamos de acordo. Obrigada, Elton. Mas alguém gostaria de fazer um comentário? Ou podemos seguir, então, com a aprovação do PCDT? Sim? Sim. Então, pessoal, vamos seguir com a aprovação. Os membros presentes deliberaram por unanimidade recomendar a atualização do PCDT de fibrose cística. Momento da aprovação, temos como presente representantes da SECTIC, CESAI, SAES, CEGET, CNS, ANS, CONASEMS, CFM e AMB. Ok, obrigada. Obrigada, então, a Candice, ao Dr. Fernando, pela colaboração de toda a equipe de vocês que trabalharam no PCDT. Foram muitas contribuições, né, assim, contribuições importantes, né, com muitas alterações e sugestões aí que foram revistas e atualizadas, né, na medida do possível no PCDT. Ótimo, obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Candice. O segundo item que nós temos é a apreciação inicial do PCDT de esclerose múltipla. E quem fará a apresentação será a Nicole. Boa tarde a todos. Meu nome é Nicole Freitas de Mello, sou técnica do DGITS e vou apresentar a atualização do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da esclerose múltipla. Declaro não ter conflito de interesse com o tema. O contexto dessa atualização foi devido à incorporação do medicamento cladribine oral para o tratamento dos pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente e altamente ativa. A incorporação dessa tecnologia ocorreu em outubro de 2023, e o relatório que foi atualizado foi o último relatório recomendado pela Conitec, que foi o relatório de número 839 de 2023, que foi aprovado, né, recomendado em agosto do ano passado, mas que ainda não foi publicado pelo Ministério da Saúde, mas ainda assim ele foi utilizado como base nessa revisão. Então, após a atualização do texto, ele foi uma atualização interna pelo próprio DGITS, e ele já foi apreciado na 112ª reunião da Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT, que ocorreu em fevereiro deste ano. Estavam presentes representantes da SAES e da SECTICS, sendo eles componentes do DAF e do próprio DGITS. O texto ele foi aprovado, então, para seguir para a Conitec. O objetivo do protocolo, ele segue o mesmo, então ele visa estabelecer os critérios diagnósticos e terapêuticos para a esclerose múltipla, e aqui nós vamos destacar os pontos que foram atualizados no protocolo. Então, apenas para o esclarecimento dos que estão assistindo essa apresentação, a esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa, imunomediada, inflamatória e desmielinizante, que envolve a substância branca e cinzenta do sistema nervoso central,
a evolução, a gravidade, os sintomas, eles não são uniformes, e a etiologia, ela ainda não é bem conhecida, envolvendo fatores tanto genéticos quanto ambientais. Os principais acometidos pela doença são adultos jovens, dos 20 aos 50 anos, com pico aos 30, sendo mais frequente em mulheres e menos incidente em populações afrodescendentes, orientais e indígenas. E no Brasil, atualmente, nós temos uma prevalência média de 8,69 pessoas com esclerose múltipla a cada 100 mil habitantes. Então, um CID persiste o mesmo, que é o G35 da esclerose múltipla. O diagnóstico não foi alterado da doença, assim como a classificação. Cabe destacar aqui que o protocolo vigente, ele já contempla a classificação da doença pelo nível de atividade. Então, hoje nós já temos a consideração do tratamento, considerando a baixa e média moderada atividade da doença e a alta atividade. Só trazendo uma breve informação, a cladribina oral, ela entra aqui, então, na alta atividade da doença, especificamente, que foi quando o aspecto que foi revisado no protocolo. Mas, ainda assim, nós fizemos alguns ajustes e aprimoramos o texto completo. Então, na parte do diagnóstico, nós destacamos o item falha, apresentando o que é considerado falha no protocolo. Então, a falha pode ser a falha terapêutica, intolerância ao medicamento, reações adversas não controláveis, assim como a falta de adesão a tratamento. Essa conceituação ela já existia no protocolo, mas nós destacamos nessa sessão para ficar um pouco mais claro. No critério de inclusão, ele persiste o mesmo na baixa e moderada atividade, e a alta atividade, ela foi alterada no natalizumab, que é a primeira linha do tratamento, ele persiste da mesma forma, e foi alterado a segunda linha de tratamento com a inclusão da cladribina oral, cujo critério de inclusão é o paciente ter esclerose múltipla remitente recorrente, classificado como de alta atividade, e também apresentar falha ou contraindicação ao natalizumab. E a terceira linha, ela foi, então, criada, que anteriormente o alentuzumab era a segunda linha, e ele passa a ser a terceira linha de tratamento, sendo critério de inclusão para esse medicamento a esclerose múltipla remitente recorrente em alta atividade, assim como a falha ou contraindicação ao uso da cladribina oral. Para o critério de exclusão, nós reeditamos esse trecho de forma que ficasse um pouco mais claro. Então, em vermelho aqui estão alguns itens que foram alterados, embora a informação já existisse. E nessa última linha, a contagem do linfócito no sangue periférico abaixo de 1000 por milímetro cúbico já era um critério já existente para os demais medicamentos, e nós incluímos a sequência que é referente à cladribina. Então, o paciente, para que ele faça uso da cladribina, ele não deve estar fora dos limites de normalidade no primeiro ano de tratamento, e no segundo ano de tratamento, ele tem que ter uma contagem de linfócito no sangue periférico acima de 800 por milímetro cúbico. Nos casos especiais, nós reorganizamos essa sessão, então alguns itens que estavam em casos especiais, eles passaram para uma subseção mais adiante de contraindicação, que foi o caso de gestante, lactante, crianças e adolescentes. E nós incluímos aqui, nos casos especiais, os pacientes com maior risco de desenvolver LEMP. Então, a informação da LEMP, ela já existia no protocolo, mas a partir de alguns apontamentos, principalmente do Departamento de Assistência Farmacêutica, nós destacamos ainda mais, deixamos esse item, essa seção mais clara. Na subseção medicamentos de abordagem terapêutica, né, nos medicamentos modificadores do curso da doença, nós destacamos que esse protocolo ele não recomenda a associação de medicamentos modificadores do curso da doença, então, que eles devem ser utilizados em monoterapia. Aqui nós temos o fluxograma do tratamento, então, à direita nós temos a alta atividade, que foi o tratamento que foi alterado. Então, a primeira linha, como já mencionado, ele persiste o natalizumab, e na segunda linha entra, então, a cladribina oral, e o alentuzumab, que anteriormente era a segunda linha, ele passa a terceira linha.
Aí aqui é a mesma informação, só que descritiva. Dentro de abordagem terapêutica, então, nós colocamos aqui o tratamento de de populações específicas, e aí entra crianças e adolescentes, que era o que anteriormente estava em casos especiais, e nós incluímos aqui a informação sobre a cladribina oral, né, de que não tem testes nessa população e que, portanto, esse medicamento ele não é preconizado para essa faixa etária, abaixo de 18 anos. No caso de gestantes lactantes, nós incluímos também aqui a informação da cladribina oral, que ela é semelhante à teriflunomida e expressamente contraindicada para gestantes, tendo em vista que ela é categoria de risco X. E no caso dos pacientes de sexo masculino, eles devem também adotar precauções para evitar engravidar a parceira durante o tratamento com cladribina e por pelo menos 6 meses após a última dose. Da mesma forma, para as lactantes, deve ser avaliado, né, o potencial de reações adversas para os lactentes, então a amamentação, neste caso, para a cladribina oral, ela é contraindicada. E até durante uma semana após a última dose. No esquema de administração, a alteração que ocorreu foi a inclusão da cladribina oral, então com as informações desse medicamento. No esquema de administração, nós também incluímos 2 notas, que são notas que trazem um pouco mais de informação sobre a lentuzumab, os ciclos de tratamento, e também sobre o cronograma geral de tratamento com a cladribina oral, com todo o descritivo disso. Incluímos também uma subseção que é contraindicações, e nessa subseção foram incluídas todas as contraindicações de todos os medicamentos preconizados no protocolo. No critério de interrupção, nós incluímos a informação de que a cladribina oral, ela os pacientes que desejam conceber ou engravidar, eles devem observar as condutas de interrupção do tratamento, devido à heterogeneidade desse medicamento. Na seção monitoramento, nós descrevemos um pouco mais como é o monitoramento no caso do fumarato de dimetila, e também no caso da cladribina oral, também incluímos todo o descritivo de como é o monitoramento com esse medicamento, destacando, então, o monitoramento hematológico dos pacientes. Ainda, por fim, né, nós incluímos também informação da cladribina oral na seção de rastreio de tuberculose latente, tendo em vista que esse medicamento ele possui uma grande possibilidade de reativação da tuberculose latente, então é necessário que haja o rastreamento dos pacientes para esse tipo de infecção antes do início do tratamento. A seção regulação, controle e avaliação do gestor não sofreu alteração. E aqui nós indicamos as alterações que ocorreram no termo de esclarecimento e responsabilidade. Estou à disposição para dúvidas. Muito obrigada, Nicole. Abro aqui o plenário para se alguém tiver algum comentário em relação a esse PCDT. Todos concordam? Podemos seguir com essas alterações, então, né, de atualização e encaminhar para consulta pública? Ok? Tá bom. Então, seguimos, então, com favoráveis aí à consulta pública do PCDT. Próximo item a gente fez uma pequena inversão aqui, então a gente vai fazer a apreciação inicial do PCDT da terapia fotodinâmica no tratamento do... é protocolo de uso. Então, a apreciação inicial do protocolo de uso para a terapia fotodinâmica no tratamento do câncer de pele não melanoma do tipo carcinoma basocelular superficial e nodular. Quem fará a apresentação, então, será a Isabela. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Isabela, faço parte da equipe técnica aqui do DGITS.
E hoje vou fazer a apresentação inicial da proposta do protocolo de uso de terapia fotodinâmica para o tratamento de carcinoma basocelular superficial e nodular. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesse com a matéria. Bom, o demandante desse protocolo de uso foi a própria Sectix. A demanda ela se originou por conta da incorporação pelo SUS de uma tecnologia em saúde. Essa tecnologia, ela é aquela disposta na portaria número 46, de 5 de setembro de 2023, que torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do SUS, a terapia fotodinâmica para tratamento de câncer de pele não melanoma do tipo carcinoma basocelular, superficial e nodular, conforme o protocolo de uso do Ministério. Ela foi apreciada na reunião ordinária de subcomissão técnica de avaliação do PCDT número 112, no dia 15 de fevereiro de 2023, em que estavam presentes membros da Sectix e da SAIS. Durante a discussão, foi solicitado que houvesse uma maior caracterização do equipamento, e isso foi realizado dentro do protocolo enviado à comissão. Agora eu passo a palavra para a Daniela, do NATS Unifesp, que vai complementar a apresentação. Boa tarde a todos. Só fazendo uma correção, devido ao imprevisto, a Daniela não vai poder apresentar, então quem vai fazer a apresentação sou eu. Meu nome é Bruna, eu faço parte do NATS Unifesp Diadema, então do grupo elaborador dessa proposta, e já declaro, antes de iniciar a apresentação da nossa proposta, que nenhum membro da equipe possui conflito de interesse com a matéria. Vocês podem passar o slide? Então, iniciando com o objetivo desse protocolo de uso, ele é estabelecer os critérios diagnósticos do carcinoma basocelular superficial ou nodular, de tratamento com a fototerapia, com a terapia fotodinâmica, e de acompanhamento desses pacientes no SUS. Em relação ao público-alvo, eles são profissionais de saúde envolvidos no cuidado integral desses pacientes, tanto no âmbito da atenção primária como na atenção especializada, bem como gestores da saúde com vistas a subsidiar as decisões clínicas e otimizar a qualidade do cuidado ofertado a esses pacientes. Fazendo um breve contexto, do que se trata o câncer basocelular, então ele tem origem nas células basais da epiderme, e esse é um grupo que constitui um grupo heterogêneo de tumores, podendo apresentar morfologias diversas. O câncer basocelular ele é caracterizado principalmente como uma lesão de crescimento lento, que não cicatriza, podendo ulcerar e sangrar. Ele representa, então, a forma mais comum de câncer de pele não melanoma em todo o mundo, 80% a 90% dos casos, e no Brasil, o número de casos novos de câncer de pele não melanoma estimados para cada ano desse triênio 2023 a 2025 é de 220.490. O desenvolvimento do câncer basocelular, ele está associado a diversos fatores de risco. E aqui a gente listou só alguns deles, no texto a gente trouxe alguns outros. Então, entre os mais importantes estão a predisposição genética, a idade avançada, a exposição solar e a pele clara. Pode passar. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica o CBC em alguns tipos, que seria o superficial e o nodular, que fazem parte do escopo desse protocolo, e o micronodular, o infiltrativo e o esclerodermiforme. Esses últimos três, eles apresentam os tipos com crescimento mais agressivo, enquanto os tipos superficial e nodular, que representam respectivamente cerca de 20% e 70% de todos os CBC, eles geralmente apresentam um curso menos agressivo e respondem melhor ao tratamento também. Pode passar. Então, o CID incluído nesse protocolo é o CID C44, que inclui outras neoplasias malignas de pele. Pode passar. Em relação ao diagnóstico, ele é basicamente clínico, um diagnóstico clínico, onde a gente consegue fazer uma identificação a partir da lesão suspeita. Então, a apresentação clínica do CBC, ela geralmente se inicia com uma pequena pápula, a qual cresce ali durante anos, sem qualquer agressão, se tornando um nódulo ou uma placa, às vezes ulcerada, e quando a gente tem o CBC nodular, a gente tem uma pápula ou um nódulo perulado,
com telangiectasias sobrepostas e uma borda enrolada. Às vezes, pode exibir crosta ou ulceração central e geralmente localizado na cabeça ou pescoço. Já quando a gente tem o CBC superficial, ele se apresenta como uma mancha ou placa eritematosa, escamosa, geralmente bem demarcada e geralmente localizada nas extremidades, né? Tronco e membros. Pode passar. Em relação ao diagnóstico laboratorial e de imagem, a gente tem a biópsia, que ela é indicada para casos específicos, quando a gente tem uma dúvida clínica sobre o diagnóstico ou para confirmar a recorrência após o tratamento. E a gente também pode recorrer a exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, que vão ser consideradas para a gente avaliar a extensão da doença, se necessário. Esses critérios clínicos e histopatológicos, se necessários, eles vão permitir o estadiamento, que vai ser feito em 2 grupos: o câncer de baixo risco de recorrência e o CBC de alto risco de recorrência, sendo estes 2 que fazem parte do escopo, né, deste protocolo, o nodular e o superficial, geralmente classificados como de baixo risco de recorrência. Pode passar. Já para critério de elegibilidade, não foram definidos que critério de inclusão seriam os pacientes com diagnóstico de CBC superficial ou nodular e um dos seguintes critérios para o tratamento com a TFD. Então, indivíduos que não possuem indicação cirúrgica, seja pelas condições de saúde ou pelo número de lesões, em casos em que as questões estéticas e o comprometimento funcional inviabilizam a cirurgia, em determinadas regiões do corpo, como, por exemplo, as localizadas na região do centro da face ou das orelhas, lesões em pele seriamente danificadas pelo sol, lesões extensas ou lesões recorrentes. Para critérios de inclusão, foi definido que serão excluídos os pacientes que apresentam intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação ao uso de TFD ou medicamento fotossensibilizador preconizado neste protocolo. Para casos especiais, foram incluídos 3 grupos: as gestantes e aquelas mulheres com potencial para engravidar que não estejam utilizando o método anticonceptivo por conta do uso do fotossensibilizador. Então, para esse grupo, o uso do fotossensibilizador não seria recomendado. Para as mulheres que estão amamentando, né, no caso da amamentação, esse uso ele tem que ser discutido entre a equipe e o paciente, porque não se sabe exatamente quais são os riscos. E para as crianças, a eficácia e a segurança do uso desse fotossensibilizador ele não foi bem estabelecido. Então, é algo que realmente é mais destinado para adultos. Pode passar. Em relação ao tratamento geral, existem diversas modalidades de tratamento para o CBC que são relatadas na literatura e utilizadas na prática clínica. Entre as alternativas disponíveis no SUS, a gente tem a eletrocoagulação de lesão cutânea, excisão cirúrgica padrão, aplicação de agentes tópicos ou intralesionais e sistêmicos, radioterapia e agora TFD. A escolha do tratamento apropriado ela é determinada conforme as características clínico-patológicas da lesão, o estágio da doença e o estado de saúde geral do paciente. Agora, falando um pouco do tratamento com a TFD em si, ela é recomendada para pacientes com CBC superficial ou nodular, como eu tinha falado anteriormente, onde a cirurgia é contraindicada ou impraticável e conforme foi estabelecido no relatório de recomendação da Conitec número 835. A TFD ela consistia em um tratamento realizado com a aplicação de um fotossensibilizador, seguida por um período de incubação e, por fim, a irradiação. Essa imagem que eu trouxe para vocês no slide, ela mostra as etapas. Na imagem isso está resumido, né? Mas no texto do PCDT a gente se estendeu um pouco na descrição de cada uma delas. Então, a primeira etapa seria a preparação da lesão. Essa preparação da lesão, ela é feita com uma remoção suave das crostas e das escamas, mas para alguns casos de câncer nodular, essa curetagem ela precisa ser um pouco mais profunda. Então, a gente trouxe isso no texto
do protocolo de uso também. Depois dessa preparação, a gente tem a aplicação de um fotossensibilizador, onde a gente vai aplicar na lesão aproximadamente 1 milímetro de espessura do fotossensibilizador e também, além de aplicar na lesão, de 5 a 10 milímetros da pele que fica ao redor. Depois dessa aplicação, a gente tem a utilização de curativos oclusivos. Esse curativo oclusivo, ele tem o objetivo de cobrir o local de tratamento, né, o local onde a gente está fazendo a preparação da lesão, para evitar a formação de protoporfirinas muito superficiais e aí prejudicar a efetividade do tratamento. No texto do protocolo, a gente explica um pouco mais sobre como é feito esse curativo. A gente usou a explicação de um curativo que é feito em 3 camadas, uma primeira camada em papel filme, depois uma camada de papel alumínio e, por fim, uma terceira camada com gaze. E depois disso, a gente tem um período de incubação que leva 3 horas, onde depois que passa essas 3 horas, a gente remove o curativo, tira o restante do fotossensibilizador com solução salina, e aí a gente tem uma etapa que ela pode ser realizada ou não, que é uma etapa de observação da fluorescência, que é para que a gente possa se certificar que houve a formação de protoporfirina para iluminação. Essa etapa a gente submete a região preparada à exposição de uma luz azul, e quando houver formação de protoporfirinas, a gente pode observar uma fluorescência vermelha característica. Isso quer dizer que sim, houve formação de protoporfirina. Se algum problema ocorreu anteriormente a isso, a gente tem a formação de uma luz verde mostrando que houve algum problema na etapa anterior. Depois disso, tudo estando certo, a gente passa pelo processo de iluminação, onde a gente realiza a iluminação considerando a banda de absorção do fotossensibilizador utilizado, e, por fim, podendo ocorrer ou não, uma etapa de observação da fluorescência de novo, mas dessa vez para confirmar o consumo da protoporfirina. Pode passar. E aí, como que faz essa etapa, né, de iluminação? Bom, então a primeira coisa é que a iluminação ela tem que ser feita com uma luz vermelha, de 570 a 670 nanômetros, e aí existem diferentes protocolos em relação à dose, intensidade e tempo. O programa TFD Brasil, ele recomenda que a dose seja de 150 joules por centímetro quadrado, a intensidade seja de 125 miliwatts por centímetro quadrado e o tempo seja de 20 minutos. Já o manual do único do único equipamento de fototerapia aprovado no Brasil, ele traz algumas possibilidades. Então, ele tem um modo protocolo, onde a gente tem uma dose fixa de 150 joules por centímetro quadrado, e aí diferentes intensidades e tempo. Então, o P1, 150 miliwatts por centímetro quadrado, por 17 minutos. O P2, 125 miliwatts por centímetro quadrado e 20 minutos. E o P3, 100 miliwatts por centímetro quadrado e 25 minutos. Então, o P2 representaria o que o programa TFD Brasil recomenda. Além disso, a gente tem também o modo manual, onde a gente pode programar tanto a intensidade quanto o tempo de aplicação, mas não a dose. Pode passar. O regime de tratamento com CBC, ele é de 2 sessões, com 7 dias de intervalo, sendo obrigatório sempre seguir esses mesmos passos, esses mesmos preparos em cada uma das sessões. Lesões múltiplas, elas podem ser tratadas durante a mesma sessão de TFD, desde que haja equipamento suficiente para iluminação e para que ela ocorra simultaneamente. Pode passar. E aí a gente trouxe para vocês também alguns cuidados e algumas informações relevantes para o uso do fotossensibilizador que a gente incluiu no texto. A primeira delas é que o metil-ALA, até o momento, ele é o único que possui registro válido na Anvisa e cuja recomendação ela é validada para o tratamento desses tipos de CBC. Alguns pontos de atenção é que pode ocorrer sensibilização no contato com a pele, e isso pode ser algo comum. E essa sensibilização ela é tanto imediata quanto tardia. Para que se faça o uso desse fotossensibilizador,
É importante a descontinuação de terapias UV antes do tratamento e evitar a exposição ao sol por 2 dias após o tratamento. Também evitar o contato do fotossensibilizador direto com olhos, pálpebra e mucosa. A gravidade das reações locais de sensibilização de pele, ela pode aumentar nos casos em que a aplicação durante o tempo ela a aplicação ela ocorrer durante um tempo prolongado ou devido à intensidade de luz muito alta durante o procedimento. E também outra situação que pode ocorrer e que merece atenção são os casos de hipertensão grave devido à luz. Então, nesses casos, quando a hipertensão grave ocorrer, a iluminação ela deve ser interrompida e devem ser tomadas as medidas sintomáticas e terapêuticas apropriadas. As contraindicações para o uso do fotossensibilizador incluem a hipersensibilidade, alergia ou intolerância à substância ativa ou às componentes da fórmula, o que inclui alguns óleos, como amendoim ou soja, e o diagnóstico de porfiria ou carcinomas infiltrativos. Pode passar. Em relação ao equipamento de TFD, a gente tem até o momento um único equipamento com registro na Anvisa, cuja indicação é regulamentada para o tratamento de CBC superficial ou nodular, que é esse da imagem aqui do slide. Esse equipamento ele é compacto e ele possui 2 funções, uma de evidenciação das lesões por fluorescência óptica, que é justamente aquela etapa que a gente mostrou na imagem que ela pode ocorrer ou não, ele já tem um equipamento para essa evidenciação, e a outra peça de mão que ele dispõe é para o tratamento realmente das lesões por ação da TFD. Esse dispositivo ele pode ser usado em consultórios, hospitais, clínicas e ambulatórios, sob supervisão de profissional treinado, e ele é ligado diretamente à rede elétrica de 127 a 220 volts, 150 a 60 Hz. Durante a operação do dispositivo, o paciente ele deve estar sentado ou deitado na maca e o operador em pé, e a distância entre o equipamento e o operador, ela deve ser de 0,5 metro, enquanto a distância entre o equipamento e o paciente, ela deve ser de 1 metro. Já a distância entre essas peças de mão, que seriam o evidenciador e a peça de tratamento, e a lesão, ela deve ser de 1 centímetro sem contato direto com o tecido. Alguns cuidados importantes para o uso do equipamento seria realizar a asepsia antes e depois do uso do equipamento e também a asepsia dos acessórios conforme a orientação do fabricante, garantir que apenas pessoas habilitadas operem o equipamento, garantir que o operador e o paciente utilizem um óculos de proteção que corresponda ao espectro da luz da lâmpada, não utilizar um equipamento muito próximo do olho ou pálpebra em outros tipos de tecido que não sejam pele. Aqueles profissionais com alguma dificuldade na diferenciação das cores não devem operar o equipamento no modo evidenciador, e o profissional deve utilizar o equipamento com cautela para os pacientes que possuem marca-passo, e em caso de qualquer alteração que o paciente venha a sofrer, é recomendado que ele seja afastado do equipamento. Pode passar. As contraindicações para o uso do equipamento, então, inclui, como eu tinha falado antes, o uso em regiões próximas do olho e em tecidos que não sejam pele, e para aqueles pacientes que apresentam sensibilidade à luz. Pode passar. Em relação ao monitoramento, o acompanhamento clínico ele é muito importante, tanto para monitorar a resposta do tratamento, quanto para identificar precocemente qualquer sinal de recorrência ou desenvolvimento de novas lesões. A resposta da lesão ela deve ser avaliada clinicamente após 3 meses do tratamento. É importante que o paciente seja orientado a manter as medidas de prevenção e o autoexame de pele também. E as lesões que mostrem uma resposta incompleta, elas devem ser retratadas. No caso do tratamento com TFD, um segundo ciclo ele pode ser realizado em lesões com resposta incompleta 3 meses após o primeiro ciclo. Pode passar. Em relação à segurança, os sintomas mais frequentes são a sensação de dor e o ardor na pele, de intensidade variando de leve a moderada.
E apesar que geralmente esses eventos eles são transitórios, o acompanhamento ele é necessário a fim de minimizá-los e também de fornecer o tratamento adequado. Pode passar. Em relação à gestão e controle, então os pacientes com CBC superficial e nodular, eles devem ser atendidos em serviços especializados em dermatologia e oncologia para ser o adequado diagnóstico, inclusão no protocolo de tratamento e acompanhamento. E além disso, eles também devem ser acompanhados, né, devem ter um acompanhamento complementar na atenção primária à saúde, a fim de obter um tratamento longitudinal e integral. No âmbito do SUS, o procedimento TFD, ele só pode ser registrado e faturado por local habilitado pelo Ministério da Saúde. Pode passar. Com isso, eu finalizo a minha apresentação, então, e me coloco à disposição do comitê para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada. Bruna, aqui presente também nós temos a doutora Luísa, também aqui especialista, se o plenário aí quiser fazer alguma fala também, algum comentário em relação ao protocolo. Doutora Luísa, a senhora tem também alguma consideração a fazer, algum comentário? Tá no mudo. Não consegui te ouvir. Estão me escutando? Sim. Boa tarde a todos. Eu acho que a Bruna foi bem completa na apresentação dela. Eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. A gente faz a terapia fotodinâmica já há alguns anos lá no Instituto Nacional do Câncer. E, enfim, estou disponível para tirar as dúvidas. Obrigada, doutora Luísa. Pergunta aqui ao plenário, se o plenário tem alguma dúvida, alguma consideração a fazer com o protocolo? Eu não. Não? Ok, então podemos seguir com a aprovação para consulta pública, conforme está o protocolo de uso. Ok, então muito obrigada a Bruna, a doutora Luísa pela disponibilidade, participação aí na elaboração e informação desse protocolo. Obrigada, pessoal. Então, vamos seguir com o próximo item da pauta, que é a apreciação inicial do PCDT de retinopatia diabética. Teremos a apresentação, então, da Lila. Boa tarde, eu sou técnica da DGITS e declaro não possuir conflito de interesse com o tema. Bom, a demanda de atualização do PCDT de retinopatia diabética é devido à incorporação do implante biodegradável de dexametasona para o tratamento do edema macular diabético em maiores de 18 anos, conforme portaria publicada em outubro de 2023. Esse tema foi apreciado em fevereiro de 2024, na reunião da Subcomissão Técnica de Avaliação de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, e teve a participação de representantes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde e da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Nessa atualização, ela foi bem específica, então foram alterados a seção sobre os critérios de inclusão, a seção sobre abordagem terapêutica e a seção sobre o monitoramento do protocolo. Quanto aos critérios de inclusão, é descrito no protocolo que serão incluídos pacientes com diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, e, adicionalmente, os pacientes devem ser maiores de 18 anos e apresentar os seguintes critérios para o uso dos medicamentos. Tanto para a aflibercept quanto para a ranibizumab e com a incorporação do implante biodegradável de dexametasona, o paciente tem que ter edema macular diabético, que envolve o centro da fóvea, com qualquer grau de retinopatia diabética.
Nas demais sessões, quanto à abordagem terapêutica, é descrito no protocolo, né, que a abordagem terapêutica ela depende da gravidade clínica da doença, e nessa atualização foi realizada uma alteração específica na abordagem terapêutica do edema macular diabético com qualquer grau de retinopatia diabética. Então, só essa sessão que foi atualizada. Com a incorporação do implante, né, foi incluído, então, um tratamento medicamentoso com corticoide. Então, a escolha dos corticoides intravítreos como primeira opção de tratamento dependerá de critérios clínicos específicos, tais como cirurgia prévia de catarata, ausência de glaucoma, evento cardiovascular recente e dificuldade de acesso regular ao serviço especializado. Alguns grupos de pacientes não têm o benefício esperado com o tratamento com anti-VEGF e poderão apresentar uma melhor resposta terapêutica ao implante intravítreo de dexametasona, conforme avaliado. E o conhecimento desses grupos permite a indicação de um tratamento individualizado, com potencial de maior resposta clínica, menor dispêndio de recursos e menor risco de complicações sistêmicas. E nessas condições estão os pacientes com resposta insuficiente à terapia com anti-VEGF, pacientes adultos com eventos tromboembólicos recentes e pacientes adultos com vitrectomia prévia. Entretanto, esses critérios não excluem a possibilidade de uso dos anti-VEGFs como primeira opção de tratamento. O item sobre medicamentos foi alterado, né, com a inclusão no texto da dexametasona, que consiste em um implante biodegradável em forma de bastão para ser injetado por via intravítrea, contendo 0,7 miligramas de dexametasona, e a embalagem contém um aplicador de uso único. Quanto à administração desse corticoide, é recomendada uma aplicação inicial de 0,7 miligramas por olho, e, posteriormente, a reaplicação ela é recomendada a critério médico segundo a evolução do paciente, se houver recorrência da doença, do edema macular, ou aproximadamente a cada 6 meses. E, por fim, a seção de monitoramentos dos corticoides foi alterada, né, sendo recomendado no texto que, após injeção intravítrea de dexametasona, os pacientes devem ser monitorados e podem ser tratados com antibióticos. Pode-se verificar a perfusão da extremidade proximal do nervo óptico imediatamente e dentro de 30 minutos, a medida da pressão intraocular. Recomenda-se que a avaliação da pressão intraocular seja realizada entre 30 a 45 dias após cada aplicação, e recomenda-se que as avaliações de eficácia do tratamento sejam realizadas depois de cada aplicação, a cada 45 a 90 dias. É isso. Muito obrigada, Dalila. Nós temos aqui também presente o Dr. Mauro Goldbaum, que também participou na época do relatório aí, né, das avaliações de incorporação. Também pergunto ao doutor se o senhor tem algum comentário em relação aos textos aí que foram mostrados. Mauro Goldbaum, eu participo representando a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Só queria agradecer a oportunidade de participar. Estamos de acordo com essa nova versão do texto. Obrigada, doutor Mauro. Alguém aqui do plenário tem um comentário para fazer também? Oi, Elton. Oi, Lu. O Eduardo não está aí mais não, né? Acho que ele tá sim, tá remoto. Ah, tá remoto. Na verdade, é só uma questão de rememorar. Não sei se é o cansaço, porque dessa vez foi 3 dias de Conitec, não foi esticado. Mas, assim, quanto bom, estava sendo esperado agora, depois da dexametasona, a gente estava esperando essa atualização de PCDT. O que eu quero perguntar para o Eduardo é só mesmo rememorar para tirar as dúvidas de novo, porque sempre vem
Nos procedimentos já está tudo unificado na tabela. Ou não? Eu queria me lembrar de novo, porque eu lembro lá atrás, com a Inês Gadelha, eu lembro que foi feito doenças da retina, etc., depois que unificou todos os processos. É só para ver quando depois a gente orientar a ponta, né? Qualquer atualização de PCDT, esse protocolo, esse cuidado, essa linha de cuidado, ela é muito, né, tem um apelo muito forte na ponta, e sempre se vê as dúvidas. E o bevacizumab, de fato, já não está mais também no rol dos procedimentos, ou ainda é previsto, porque aqui no protocolo ele não está, mas no rol de procedimento ele está previsto, é só para eu tirar essa dúvida e esclarecimento mesmo, mas em relação à apresentação, protocolo, tudo ok, está tudo de acordo. Elton, só confirma se você me ouve, tá ouvindo? Estou ouvindo, Dudu. Que Sim. bom. Aí, Dalila, obrigado pela apresentação, obrigado, Dr. Mauro, pela disponibilidade também. E respondendo objetivamente ao Elton, bom, só para relembrar que é meio confuso mesmo, né? Essa pauta da MRI, da retinopatia diabética, ela já veio e já voltou tantas vezes com essas tecnologias, né? Mas o que a gente tem hoje, já, do ponto de vista do procedimento na tabela, já está tudo, assim, tudo adequado, né? A gente fez aquele movimento de transição, porque esses demais antiangiogênicos, para além do bevacizumab, foram apresentados em momentos diferentes, tanto do ponto de vista de serem drogas individuais apresentadas em momentos diferentes, como também apresentadas para essas duas indicações em momentos diferentes, né? A única pendência que a gente tem, que talvez Marta pode dizer, enfim, é que a gente teve a manutenção do bevacizumab para a degeneração macular relacionada à idade, DMRI, tendo em vista aquela avaliação lá de 2011, 2012, 2013, que foi corroborada aí por aquela autorização excepcional por parte da Anvisa, que perdurou aí por uns 3 anos, enquanto estava vigente a autorização, e aí, por interesse desta comissão, né, suportada pela alteração da legislação, ainda que o uso tenha sido off-label, mas por interesse nosso aqui, a gente optou por manter a indicação do bevacizumab para a DMRI. É por isso que no protocolo que a Dalila acabou de apresentar, os antiangiogênicos que a gente tem como previstos no âmbito do documento se restringem ao ranibizumab e ao aflibercept, né? Então, é algo que a gente tem que revisitar aqui, é esse interesse nosso como comitê, como comissão, de se avaliar também a indicação do bevacizumab, de se avaliar a recomendação do bevacizumab, né, para essa indicação também, né? Mas do ponto de vista do que está previsto hoje, já está tudo preconizado e suportado aí pelo procedimento da tabela, né? A gente não tem tido, como SAIS, nenhum retorno neste momento de que o que está preconizado lá no procedimento na tabela do SUS é insuficiente para que né, os estados e os municípios façam a gestão aí junto às clínicas contratadas. A gente sabe que tem algumas localidades que têm uma dificuldade maior, né, da contratação dessas clínicas oftalmológicas, mas não tem chegado, assim, individualmente nenhuma queixa, nada do tipo com relação aos procedimentos que a gente dispõe e que fundamentam os repasses, né, o financiamento, o custeio dessa terapia, desse tratamento, né? Em linhas gerais, é basicamente isso, mas para além do que a gente está discutindo aqui, a gente, como SAIS, está sempre à disposição aí do CONAS, do CONASEMS, para esse tipo de discussão em outras searas, né? Doutor Mauro, pode falar. Não, só pegando o gancho, acho que a gente, não é o escopo dessa reunião, mas como foi trazida essa questão, em outras reuniões já externei esse problema, que diferente do que o Eduardo tem relatado, a gente está tendo um problema com a adoção, a incorporação dessas medicações, dada a precificação, que foi muito diferente do que havia sido colocado no modelo econômico quando da discussão das incorporações do PCDT. Eu sei que não é, enfim, o escopo dessa reunião, mas se pudesse então pegar o gancho, pudéssemos marcar um dia, gostaria muito de ir até Brasília, ter essa discussão, porque, apesar de não transparecer para vocês, a gente tem até e-mails de colegas que mandaram as dificuldades que eles têm para a SAESE, assim, do nosso lado, a forma como foi incorporada, a forma como a gente tem utilizada, nos
traz complicações e riscos que eu acho que não são exatamente satisfatórios. Entendi, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer um comentário sobre este protocolo? Esse PCDT podemos seguir dessa forma como está, para aprovação? Então, a gente vai seguir para consulta pública, tá? Protocolo como está. Então, pessoal, muito obrigada a Dalila, Dr. Mauro, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse tema. E aos demais, esse foi o nosso último item da pauta de hoje do Comitê de PCDT. Obrigada pelos trabalhos. Então, fechamos aí a Conitec desse mês. Obrigada, pessoal.